30 de julho, cura e ressurreição. Marcos capítulo 5, versos 21 em diante. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e então viverá. Jesus foi com ele. Veja que Jairo, um dos principais da sinagoga, judeu, aparentemente tinha amizade com Jesus, mas ele estava desesperado agora, porque a filha estava morrendo. E ele vai até Jesus. Vem comigo, Jesus. Deixa a multidão aí. Vem comigo e impõe a mão sobre a minha filha e ela viverá. Jesus, sem dizer uma palavra, virou as costas para a multidão e acompanhou Jairo. Mas veja a sequência como fica. Essa pressa de Jairo foi interrompida por um caso urgentíssimo também. Vamos ver o que foi. Capítulo 5, verso 25, na sequência. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Veja que interessante, porque a mulher não poderia tocar um homem, principalmente em público, uma multidão ali. Mas quando passou, possivelmente em frente à sua casa ou por próximo da sua casa, Jesus e aquela multidão, ela disse consigo mesma: se eu tocar, apenas tocar no seu manto, eu vou ficar curado, porque este é o Filho de Deus, ele tem poder. Será difícil conversar com ele. Tem muita gente, mas o meu caso é urgente. 12 anos com uma hemorragia, possivelmente já estava anêmica, estava bem pior, diz o texto. E ela então, veja uma mulher que sangrava na sua menstruação até, ela não podia nem ir na igreja, na sinagoga. Os judeus criaram a lei de que não podia. E nem ser tocada e nem tocar em ninguém. Porque ela estava com fluxo de sangue. Todo mundo que relava nela ficava também imundo, segundo os judeus. Mas ela não olhou essas dificuldades. Ela foi atravessando, empurrando um, empurrando o outro. Não se sabe se ela caiu, se ela foi se arrastando, não se sabe. Eu sei que aqui diz que ela conseguiu aquilo que a fé dela que ela acreditava. Ela tocou
no manto de Jesus. Verso 27. E ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás, tocou. 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se lhe estancou a hemorragia, e sentia no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus ainda precisava falar com essa mulher. Ela não poderia sair daquele jeito, curada fisicamente, mas enferma espiritualmente. Porque os judeus, os fariseus, diziam que se a pessoa está doente, principalmente que uma doença incurável, como naquele caso, é porque ela estava em pecado. Então, na mente do doente, ele era um pecador. Ele estava perdido. Então, Jesus queria dizer a ela essas palavras: a tua fé te salvou. A palavra salvou é sinônimo de perdoou. Vai-te em paz, fica tranquila. E fica também livre do seu mal, que é fisicamente. Então, espiritualmente, Jesus havia perdoado, curado, deixado ela em paz. Porque a melhor coisa que Deus pode dar para o ser humano é, além da salvação, é paz. É depois do perdão você alcançar a paz. Mas veja, tem o caso de Jairo ainda. A filha dele estava morrendo. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não fique com medo dessa notícia. Acredite em mim. Isso que Jesus estava dizendo para ele. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entraram onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Na realidade, a palavra Talita não é o nome da criança.
quer dizer, minha cordeirinha, minha menininha. Poderia ser hoje, meu amorzinho. É algo parecido assim. É algo delicado falando com a criança. Então traduziram como menina, né? Levanta-te, come, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Possivelmente ela foi abraçar mamãe e papai. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Por que Jesus disse que não deveria propagar aquele milagre? Porque se toda aquela multidão já estava, onde não tinha sossego, a multidão estava atrás, pedindo coisas, e outros estavam ali para ver os erros dele, e isso cansava muito Jesus. Ele queria pregar em outros lugares também. E os fariseus em cima, achando motivo para matá-lo. Então era bom que não se falasse para ninguém por enquanto, para não causar ciúmes e inveja nos fariseus. Então nós vemos aqui João Marcos, falando sobre o pedido de Jairo, falando da mulher que estava enferma há 12 anos e falando da ressurreição da filha de Lázaro. Tudo isso da filha de Jairo, tudo isso significava uma coisa. Está lá atrás quando ele disse assim: eu sou o Senhor do sábado. Todas as parábolas que vêm daí para frente e essas histórias nada mais é do que a afirmação de que Jesus é o Messias, ele é Deus, ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre Satanás. Então todas as parábolas, mais as histórias, vêm respondendo aquilo lá. Não é o Mishnah que vocês colocaram em cima da Torá, essa tradição de vocês, que vai justificar o sábado, a guarda do sábado. Não, eu tenho autoridade para dizer o que pode e o que não pode. Nós possamos valorizar a palavra do Senhor.